Olá, pessoal! Hoje vamos explorar uma questão fascinante que muitos ainda não conhecem. Como os Nefilins sobreviveram ao dilúvio e reapareceram posteriormente. Vamos nos aprofundar na Bíblia para entender essa história e descobrir as verdades ocultas. Se você está interessado em aprender mais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Para começar, vamos entender quem eram os Nefilins. De acordo com Gênesis 6:4, os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus se coabitaram com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Os Nefilins eram, portanto, conhecidos por sua estatura e força excepcionais. Deus decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra da corrupção e maldade que haviam se espalhado. Em Gênesis 6, 5, 7, lemos que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus encontrou graça em Noé, que era justo e íntegro. Ele ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar sua família e pares de cada espécie de animal. Em Gênesis 6, 14 e 16, Deus dá instruções detalhadas sobre como construir a arca. Após a construção, Noé entrou na arca com sua esposa, filhos e noras, bem como os animais, conforme Gênesis 7, 13 e 15. Quando o dilúvio começou, as fontes do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7, 11. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, e as águas cobriram toda a terra, destruindo toda a vida que não estava na arca. Gênesis 7, 21, 23 relata: e morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves, como de gado, como de besta, e todo réptil que se arrastava sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra firme, morreu. Assim, foi destruído todo ser que estava sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu. E foram exterminados da terra, e ficou apenas Noé e o que com ele estava na arca. A questão então é: como os Nefilins reapareceram após o dilúvio? Algumas teorias sugerem que eles possam ter entrado na arca furtivamente ou que anjos caídos tenham retornado após o dilúvio. Contudo, Gênesis 6 a 9 menciona que os filhos de Noé, Sem, Rã e Jafé, foram os ancestrais de todos os povos da terra após o dilúvio. Portanto, se todos os povos descendem deles, como os Nefilins surgiram novamente? Alguns acreditam que a reaparência dos Nefilins pode estar relacionada a novas ações de anjos caídos após o dilúvio. Mas o livro de Enoque, um texto apócrifo, desmente essa ideia, afirmando que os anjos caídos foram severamente punidos e não puderam retornar. Outra possibilidade é que a corrupção dos Nefilins tenha persistido através dos descendentes de Canaã. De acordo com Gênesis 9, 18 e 19, Canaã foi amaldiçoado por Noé, e seus descendentes fundaram cidades na região de Canaã, onde gigantes eram conhecidos por habitar. Na nação de Canaã, os espiões enviados por Moisés relataram a presença de gigantes, mencionando que eles se sentiam como gafanhotos em comparação com esses seres. Números 13 e 33. Os gigantes eram conhecidos como descendentes de Anak, que eram temidos pelos israelitas. Deuteronômio 7, 1, 2 registra a ordem de Deus para que os israelitas destruíssem completamente as nações cananeias para evitar que seus pecados e práticas idólatras contaminassem Israel. Isso sugere que a presença dos gigantes e a corrupção dos Nefilins continuaram na região de Canaã. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disseram o Senhor:
O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois disso, quando os filhos de Deus se coabitaram com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Os Nefilins são descritos como gigantes ou valentes, e seu nome em hebraico pode significar caídos ou aqueles que caíram. Eles surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, uma expressão que muitos interpretam como a mistura entre seres celestiais, anjos e humanos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves dos céus. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca para salvar a si mesmo, sua família e pares de cada espécie de animal, enquanto a terra era inundada. Assim, a arca foi a única forma de preservação da vida durante o dilúvio. Gênesis 6:14-22. Embora a Bíblia não forneça uma descrição detalhada sobre a sobrevivência dos Nefilins após o dilúvio, algumas interpretações sugerem que eles possam ter retornado através da linhagem de Canaã. Gênesis 9:18-19 afirma que os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé, e deles descendiam todos os povos da terra. Canaã, um dos filhos de Cã, foi amaldiçoado por Noé, e seus descendentes ocuparam a região de Canaã. E dissemos: vimos ali os gigantes, filhos de Anak, que são descendentes dos gigantes, e nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Deus ordenou aos israelitas que destruíssem completamente as nações cananeias, incluindo os gigantes que habitavam lá, para que a corrupção e as práticas idólatras não contaminassem Israel. Deuteronômio 7:1-2. Os Nefilins são mencionados na Bíblia como seres notáveis que surgiram da interação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Eles representam uma parte da história bíblica que ilustra a corrupção e o julgamento de Deus sobre a terra. Sua história é um lembrete da seriedade do pecado e da importância da justiça divina. Para concluir, a história dos Nefilins é complexa e repleta de mistérios. A Bíblia nos dá pistas sobre a origem e a influência desses seres, mas algumas questões permanecem abertas. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais sobre temas bíblicos e históricos, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Fique ligado para mais vídeos aprofundados sobre a Bíblia e outros temas interessantes. Até a próxima.